Eu estava sentada na mesa 14. A mesa que fica bem no fundo do salão, encostada na porta de vai e vem da cozinha, onde o cheiro de fritura e o barulho dos garçons recolhendo os talheres abafavam a música romântica do piano. Lá na frente, sob a luz dourada dos refletores, a minha enteada, a Camila, a menina que eu criei desde os 4 anos de idade, que eu levei para a escola, que eu cuidei quando teve catapora, ela estava chorando de emoção. Mas ela não olhava para mim. Ela abraçava uma mulher loira, alta, com um vestido vermelho deslumbrante. A mãe, a mulher que apareceu na semana passada depois de 20 anos de sumiço. O DJ pegou o microfone e anunciou com a voz embargada, pedindo uma salva de palmas para aquele reencontro emocionante de mãe e filha, dizendo que o amor de sangue fala mais alto. O salão inteiro aplaudiu de pé. Eu continuei sentada. Minhas mãos tremiam tanto que eu precisei soltar a taça de água para não derrubar. No meu colo, escondido sob o guardanapo de pano, meu celular vibrou. A tela acendeu com uma notificação do aplicativo do banco informando que o débito agendado não fora realizado por saldo insuficiente. Era a parcela do empréstimo consignado. O 3º empréstimo que eu fiz naquele ano. O dinheiro que pagou o buffet, o DJ e aquele vestido de noiva de R$ 5.000 que a Camila estava usando enquanto abraçava a outra. Foi ali, sentindo um nó na garganta que parecia arame farpado, que a ficha caiu. Eu não era a mãe. Eu não era a matriarca. Para eles, eu tinha sido apenas o cartão de crédito sem limite. Mas o que a Camila e o meu marido, o Rogério, não sabiam é que o contrato com o buffet ainda estava no meu nome e eu tinha uma decisão a tomar antes de servirem o jantar. Para você entender como eu cheguei naquele fundo do poço, vestida de gala e com o nome sujo, preciso voltar 20 anos no tempo. Eu conheci o Rogério numa fila de banco. Ele era charmoso, falante, aquele tipo de homem que sempre tem um negócio prestes a estourar, mas que nunca tem dinheiro trocado para o café. Na época, ele estava desesperado. A ex-mulher, a tal da Bianca, tinha ido embora para a Europa com um namorado italiano e deixado a pequena Camila, de apenas 4 aninhos, para trás. Eu me apaixonei, não só por ele, mas por aquela menininha de olhos assustados que se agarrava na perna do pai. Eu era funcionária pública concursada, trabalhava na secretaria de uma escola estadual, tinha minha casinha financiada, meu Fiat Uno, minha vida organizada. Quando decidimos morar juntos, o Rogério veio com uma mão na frente e outra atrás. Ele dizia que era temporário. Prometia que assim que a oficina de motos dele desse lucro, eu viveria como rainha. A oficina nunca deu lucro. Pelo contrário, só dava despesa. E quem cobria os rombos era eu. Eu abri mão de ser mãe biológica. Eu tinha 30 e poucos anos, podia ter tentado engravidar, mas o Rogério dizia que a Camila já dava trabalho demais, que o dinheiro estava curto, e eu, boba, aceitei. Abracei a Camila como se tivesse saído de mim. Fui eu que ensinou ela a ler. Fui eu que fiquei acordada nas noites de febre, colocando toalha molhada na testa dela enquanto o Rogério roncava no quarto ao lado. Fui eu que fui em todas as reuniões de pais e mestres. Lembro de um dia das mães na escola, quando ela tinha uns 8 anos. Ela fez um cartãozinho com um macarrão colado e escreveu que a Bianca tinha feito, mas era eu quem a amava. Eu guardei aquele cartão numa caixa de sapatos dentro do meu guarda-roupa como se fosse uma joia. Aquilo foi o combustível que eu usei para aguentar tudo o que veio depois. E veio muita coisa. Para pagar a faculdade de odontologia da Camila, porque ela dizia que era o sonho da vida dela e que na pública era muito difícil passar, eu vendi meu carro. Passei a andar de ônibus lotado aos 50 anos de idade. Ela me abraçava, dizendo que quando se formasse, me daria um carro zero. O Rogério vivia de bicos. Um mês vendia seguro, no outro tentava ser corretor, no outro não fazia nada. As contas de luz, água, internet, mercado, tudo saía do meu contra-cheque.
Eu me tornei a estrutura daquela casa, o pilar. E sabe o que acontece com o pilar? Ninguém nota que ele está ali, segurando o teto, até que ele começa a rachar. E as rachaduras começaram a aparecer quando a Camila marcou a data do casamento. O pesadelo começou 6 meses antes da data da cerimônia. A Camila estava noiva do Felipe, um rapaz de família tradicional com dinheiro. Ela queria impressionar os futuros sogros a qualquer custo. Choramingava na cozinha dizendo que não podia fazer uma festa simples num salão de bairro, pois a família do noivo acharia que éramos pobres. O Rogério, sentado à mesa, comendo a sobremesa que eu fiz, concordava, dizendo que era o dia mais importante da vida dela e que a gente tinha que fazer um esforço. O Rogério adorava usar o plural quando a conta era minha. Eles me sentaram na sala naquela noite. A Camila trouxe uma planilha colorida no tablet. Buffet renomado, decoração com flores importadas, banda ao vivo. O valor total era algo que eu levaria 5 anos para juntar. Eu disse que não tinha aquele dinheiro, que meu salário já estava comprometido com as contas da casa. Foi aí que o Rogério tocou no assunto proibido, lembrando que eu era funcionária pública e tinha margem no consignado com juros baixos. Eu gelei, lembrando que já tinha um empréstimo feito para reformar o telhado. Se eu fizesse outro, ficaria com quase nada na mão. A Camila se ajoelhou aos meus pés, com os olhos cheios de lágrimas, numa atuação perfeita, implorando por um empurrãozinho e jurando que assumiria as parcelas assim que começasse a trabalhar. Eu olhei para aqueles olhos que eu vi crescer e cedi. Fui ao banco no dia seguinte. Fiz o primeiro empréstimo de R$ 20.000. Um mês depois, não foi suficiente, pois o vestido precisava ser de grife, mais 10.000. 2 meses depois, o buffet exigiu o pagamento antecipado das bebidas especiais, mais 15.000. Eu estava com quase 40% do meu salário líquido comprometido. Comecei a cortar tudo. Parei de comprar carne de primeira, cancelei minha TV a cabo, deixei de ir ao salão fazer a unha. Mas a ingratidão não veio nos pedidos de dinheiro, veio nos detalhes cruéis. Num domingo, 1 mês antes do casamento, ouvi a Camila falando ao telefone no quarto dela. A porta estava entreaberta. Ela dizia ao noivo que a madrasta era muito brega, que queria usar um vestido azul royal e que teve que vetar. Disse que tentaria me convencer a usar um bege, algo bem neutro, para eu sumir no fundo das fotos. Meu coração parou. Madrasta! Ela sempre me chamou de mãe. O vestido azul era o único vestido de festa que eu tinha, que usei na formatura dela. E então o Rogério entrou no quarto rindo, dizendo para deixar a velha, que o importante era que eu tinha assinado os cheques e que depois do casamento veriam o que fariam comigo. Eu recuei em silêncio pelo corredor, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Minhas pernas ficaram bambas. Eu me tranquei no banheiro e chorei em silêncio, com a torneira aberta para abafar o som. Eles não me amavam. Eles me toleravam porque eu pagava. Mas o pior, o golpe de misericórdia ainda estava por vir com a chegada da mãe biológica. Era uma tarde de terça-feira. Eu tinha chegado mais cedo do trabalho porque estava com enxaqueca, consequência das noites mal dormidas fazendo contas. Quando abri a porta, dei de cara com uma mulher loira com marcas de procedimentos estéticos no rosto e 2 malas de rodinhas enormes. Ela perguntou se eu era a Sandra e comentou como eu tinha envelhecido. Era a Bianca. Antes que eu pudesse responder, a Camila surgiu correndo do quarto, passou por mim como um furacão e se jogou nos braços daquela mulher, gritando mãe e chorando de uma forma que nunca a vi chorar por mim. Rogério apareceu logo atrás, ajudando a Bianca com as malas e avisando que ela ficaria ali uns dias para ajudar nos preparativos finais. Ajudar?
Ela não tinha dado 1 centavo. Mas naqueles dias que antecederam a festa, a minha casa virou o palco do meu inferno particular. A Bianca tomou conta de tudo. Ela palpitava na decoração que eu paguei, criticava a comida que eu paguei e tratava a Camila como sua princesa. E a Camila estava deslumbrada. Chegou a me dizer na cozinha que no cerimonial da igreja o noivo achou melhor que ela entrasse só com o pai e com a mãe biológica, para ficar mais tradicional nas fotos. Pediu para eu não me importar de ficar no banco, na segunda fileira, para não atrapalhar o vídeo. Eu senti o gosto metálico de sangue na boca. Eu tinha mordido minha própria língua para não gritar. Segunda fileira. Ela disse que era só uma formalidade e que me considerava. A palavra soou como um insulto. Naquela noite eu não consegui dormir. Levantei de madrugada para beber água e ouvi risadas na sala. Rogério e Bianca estavam bebendo o vinho que eu tinha comprado para o Natal. Bianca ria dizendo que eu era uma tapada, que paguei tudo e aceitei ficar de escanteio. Rogério respondeu que eu era mansa, que tinha medo de ficar sozinha e que enquanto eles precisassem de dinheiro, eu estaria ali. Eu voltei para o quarto pisando leve. Não chorei. Naquela hora, as lágrimas secaram. O que nasceu no lugar foi uma frieza que eu desconhecia. Eu olhei para o aplicativo do banco no celular, vi o saldo negativo, vi os empréstimos e lembrei de um detalhe contratual importante que a cerimonialista tinha me dito meses atrás. Como eu era a titular de todos os contratos, qualquer alteração ou cancelamento só poderia ser feito com a minha assinatura ou senha. Eu tinha 48 horas até o casamento. Era tempo suficiente. No dia seguinte, eu levantei mais cedo do que o normal. Fiz o café, deixei a mesa posta como sempre fazia, mas dessa vez não comi nada. Eu tinha nojo daquela comida, daquela mesa, daquelas pessoas. Saí dizendo que ia trabalhar, mas fui direto ao cartório e depois ao banco. O primeiro passo foi vender o meu carro. Sim, eu tinha comprado um carrinho velho usado há pouco tempo, financiado em poucas vezes, só para ir trabalhar. Vendi numa garagem por um valor bem abaixo da tabela, só para pegar o dinheiro na hora. Precisava de liquidez. Em seguida, liguei para a imobiliária. A nossa casa, onde morávamos há 15 anos, era minha, herança dos meus pais, antes do casamento com o Rogério. Ele sempre achou que tinha direito, mas nós casamos em separação total de bens. Coloquei a casa à venda com preço de oportunidade, para vender rápido. O terceiro e mais importante passo foi ligar para o buffet e para a empresa de decoração. Identifiquei-me como a titular do contrato e solicitei uma alteração de última hora. Cancelei o serviço de jantar completo. Pedi que servissem apenas água e salgadinhos de festa infantil, daqueles bem baratos, coxinha e bolinha de queijo. Nada de filé mignon, nada de camarão. Quando a atendente tentou argumentar, lembrei que o contrato dizia que se eu fizesse uma alteração para um serviço inferior em até 24 horas, eu receberia 70% do valor da diferença de volta, e exigi o estorno imediato, e pedi que mantivessem as mesas postas com a prataria para manter a aparência até a hora de servir. Fiz o mesmo com a banda, cancelando o show ao vivo e deixando apenas um som ambiente automático, pedindo o reembolso da diferença. Voltei para casa no fim da tarde, com o extrato bancário no bolso. Tinha recuperado quase 30 mil reais. Não pagava todas as minhas dívidas, mas era um começo. Quando cheguei, a casa estava uma bagunça e eles agiram com o desprezo de sempre. Rogério apenas exigiu que eu não atrasasse no dia seguinte e me lembrou do meu lugar na segunda fileira. Eu sorri e concordei. Chegamos ao momento em que comecei a contar essa história. Eu estava lá, na mesa 14, sozinha. O brinde já tinha acontecido,
A mãe biológica já tinha recebido os aplausos. O relógio marcou 21 horas, hora do jantar. Os garçons começaram a sair da cozinha, mas em vez das bandejas de prata com risoto e medalhão de filé, eles traziam cestinhas de plástico com coxinhas, quibes e bolinhas de queijo, e jarras de plástico com suco artificial de uva. Um murmúrio começou a correr pelo salão. A sogra da Camila perguntou alto onde estava o jantar. Na mesa principal, o sorriso da Camila congelou. Ela cobrou o chefe dos garçons, que apontou para minha mesa, dizendo que eram ordens da contratante, Dona Sandra. Todos os olhares do salão se voltaram para a mesa 14, para mim. O silêncio foi absoluto. Até a música ambiente parou. Rogério levantou da mesa, vermelho de raiva, e veio marchando na minha direção, seguido por Camila e Bianca. Ele gritou, perguntando o que eu tinha feito e cadê a comida da festa. Eu levantei devagar, peguei o microfone que estava abandonado no suporte da banda vazia ali perto. O som da microfonia fez todo mundo tapar os ouvidos. Dei boa noite a todos e anunciei que explicaria onde estava a comida. Olhei para Camila, que estava pálida, e disse no microfone que a comida de luxo e o show foram cancelados, porque a mãe aqui cansou de pagar a conta para a mãe dali levar a fama. O salão arfou em choque. Continuei dizendo que ela queria uma festa de princesa paga com o meu dinheiro, a minha aposentadoria e os meus empréstimos. Mas na hora de entrar na igreja, escolheu a mulher que a abandonou, me colocando na segunda fileira e me proibindo de usar meu vestido azul. Camila gritou chorando que eu a estava humilhando. Eu ri e respondi que humilhação era ouvir atrás da porta ela e o pai rindo de mim, dizendo que eu era uma tapada e o banco da família. Tirei do bolso os extratos bancários e os joguei para o alto. Os papéis caíram como confete ao meu redor. Avisei que o banco havia fechado e que peguei o dinheiro do buffet de volta para pagar parte das dívidas que fiz por ela. O restante, eles que se virassem. Olhei para o Rogério e avisei que quando ele voltasse para casa, a chave não entraria, pois eu havia trocado as fechaduras. A casa era minha. Avisei que meus advogados entrariam em contato para tratar do divórcio e que ele e a hóspede poderiam ir para um hotel ou para a rua. Joguei o microfone no chão. O estrondo ecoou pelo salão. Peguei minha bolsa, virei as costas e caminhei em direção à saída. Ninguém ousou me impedir. A sogra da Camila olhava para a nora com um desprezo absoluto. O noivo estava sentado com a cabeça entre as mãos. A última coisa que vi antes de sair foi a Bianca tentando pegar uma coxinha da mesa e o Rogério gritando com um garçom. Eu nunca me senti tão leve na vida. Saí daquele salão e entrei no primeiro táxi direto para a rodoviária. Eu já tinha uma passagem comprada para a casa da minha irmã em Minas. No dia seguinte, meu celular recebeu inúmeras mensagens. Eram áudios do Rogério chorando e ameaçando, e mensagens da Camila dizendo que o casamento acabou ali mesmo, na festa, porque a família do noivo ficou horrorizada com a descoberta de que eles eram falidos e golpistas. Parece que o noivo pediu anulação. Eu bloqueei todos. Vendi a casa 3 meses depois. Com o dinheiro, quitei todos os empréstimos consignados. Sobrou o suficiente para comprar um chalé em Minas e investir num pequeno negócio de doces caseiros. Hoje acordo com o canto dos pássaros, não com gritos pedindo dinheiro. Faço minhas geleias, vendo na feira da cidade e tenho amigas de verdade. Fiquei sabendo que o Rogério está morando de favor nos fundos de uma oficina e a Bianca voltou para a Europa assim que viu que o dinheiro acabou. A Camila mora numa pensão e trabalha numa loja. Eu perdi 20 anos da minha vida tentando comprar o amor
de quem só queria me vender ilusões. Foi caro. Custou minha juventude, minhas economias e quase minha sanidade. Mas a liberdade que eu tenho hoje não tem preço. Aprendi da maneira mais difícil que família não é quem tem o mesmo sangue, mas quem te respeita. Se você sente que é apenas uma carteira para seus parentes, feche a torneira. O amor verdadeiro sobrevive à falta de dinheiro. O interesse não. Eu sou a Sandra. Fui madrasta, fui banco, fui tapada. Mas hoje, finalmente, eu sou apenas eu. E isso é o suficiente.